O feudo era a unidade fundamental da sociedade europeia durante a Idade Média, funcionando como espaço econômico, político e social, praticamente autossuficiente. Dentro dele estavam concentrados os castelos, onde residia o senhor feudal e sua família, a aldeia, onde viviam os servos e camponeses, a igreja, que não era apenas um centro religioso, mas também social e legitimador do poder do senhor, além dos campos de cultivo, pastagens e bosques. A ideia do feudo era de uma pequena comunidade fechada, capaz de produzir quase tudo o que necessitava para sobreviver em um mundo de constantes invasões, guerras e dificuldades de comunicação. O manto senhorial correspondia à melhor e mais fértil parte das terras, sendo reservado exclusivamente ao uso do senhor feudal. Toda a produção nesse espaço lhe pertencia integralmente e ele não precisava trabalhar pessoalmente, pois os servos eram obrigados a dedicar parte de seu tempo a essas terras sem receber nada em troca. Esse trabalho gratuito era chamado de corveia e era um dos principais instrumentos de exploração do servo. O manso servil, por sua vez, era a porção de terras concedida aos servos para que cultivassem. Diferente do manso senhorial, nele a produção não era totalmente destinada ao senhor, pois o servo poderia guardar uma parte para sua própria subsistência. No entanto, não havia liberdade plena. Sempre uma fração de colheita, chamada de talha, deveria ser entregue ao senhor, garantindo o sustento da nobreza. Terras comuns ou comunais. Além dessas divisões, havia também as terras comunais, formadas por florestas, bosques, rios e pastagens coletivas. Embora fossem usadas por todas as comunidades, inclusive pelos servos, seu acesso era controlado pelo senhor feudal, que poderia restringir atividades ou mesmo cobrar taxas para o uso. Nessas áreas, era possível coletar lenha, pescar, caçar ou levar animais para o pastoreiro, o que era essencial para a vida cotidiana camponesa. Na Idade Média, a igreja era muito mais do que uma instituição religiosa. Era uma das maiores forças da sociedade feudal. Controlava a vida espiritual, política, social e econômica das pessoas. A igreja paroquial era o centro da comunidade, onde aconteciam missas, batismos, casamentos e orientação sobre o comportamento. O discurso religioso justificava a ordem feudal, reforçando a posição dos nobres e a submissão dos servos, pregando que cada um devia cumprir seu papel. Economicamente, a igreja cobrava o dízimo, acumulava riquezas e possuía vastas terras, funcionando quase como um senhor feudal. No campo político, o Papa tinha autoridade até sobre reis e imperadores, podendo legitimizar ou retirar poderes. Além disso, a igreja preservava o conhecimento e a cultura, sendo um dos únicos lugares que possuía bibliotecas, onde copiavam manuscritos, mantinham viva parte do saber antigo e controlava a educação e ditava costumes e moral. Questionar sua autoridade era considerado heresia, punida severamente. O senhor feudal era um proprietário das terras e detinha poder político, econômico e militar dentro do feudo. Suas funções incluíam administrar o feudo, garantir a ordem e resolver conflitos entre habitantes, proteger os servos. Em troca de trabalho e tributos, deveria oferecer segurança contra invasões, receber tributos. Parte da produção dos servos e impostos pagos eram destinados ao seu sustento. Manter um exército podia exigir que os vassalos, ou servos em certos casos, lutassem em guerras locais. O senhor feudal vivia no castelo ou mansões do feudo, simbolizando poder e proteção. O servo era trabalhadores da terra, geralmente camponeses, que não possuíam liberdade plena. Sua função principal era cultivar o manso senhorial, que pertencia ao senhor, e produzir alimentos, além de entregar tributos em forma de produtos ou serviços. Os servos também realizavam trabalhos obrigatórios extras, como cuidar das estradas ou prestar serviços domésticos. Dependiam do senhor para ter acesso a terras, moradias e seguranças, e não podiam se mudar ou deixar o feudo sem permissão, embora não fossem tecnicamente escravizados. A relação entre senhor e servo era baseada na dependência mútua e hierarquia. O servo precisava do senhor para proteção e acesso a terras, enquanto o senhor precisava do trabalho e da produção dos servos para manter sua riqueza e poder. Essa relação obrigatória sustentava todo o sistema feudal, criando uma estrutura social e rígida, em que cada grupo tinha deveres claros e direitos limitados, mantendo o equilíbrio do feudo. O porto era um ponto estratégico dentro do feudo, geralmente localizado próximo a rios ou ao litoral, usado para comércio e transporte de mercadoria. Embora ele fosse considerado rural e autossuficiente, alguns feudos tinham portos que permitiam entradas e saídas de produtos como cereais, vinhos,
sal e tecidos, aumentando a riqueza do senhor feudal. O porto também podia servir como ponto de coleta de tributos sobre as mercadorias que chegavam ou saíam, garantindo ao senhor controle econômico adicional. Além disso, portos próximos às áreas costeiras eram importantes para a defesa do feudalismo, permitindo o monitoramento de possíveis invasores e facilitando a movimentação de tropas e suprimentos.